Vamos lá, tem jogo hoje, hein, do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Ceará. O jogo no Rio de Janeiro, as duas equipes aí vão chegar também ao jogo de número 11. E aí teremos então este compromisso, a bola rolando, às 8 horas da noite. As duas equipes estão com 15 pontos, então em nada vai interferir na tabela para o Cruzeiro. O Cruzeiro é o vice-líder, 23 pontos, um ponto atrás da equipe do Flamengo. E aí, na outra semana, teremos parte da rodada com alguns duelos fundamentais. Os times que disputam a Copa do Mundo de Clubes não vão entrar em campo. Fluminense contra o Ceará, Botafogo contra o Mirassol, Palmeiras contra o Juventude, Sport contra o Flamengo. E aí que pinta a chance para o Cruzeiro ir para a parada na liderança, mas terá que encarar o Vitória na outra quinta-feira, 7 horas da noite, no Barradão, em Salvador. Muita gente perguntando, inclusive, sobre venda de ingressos. O Vitória ainda não divulgou, mas é certeza que teremos muitos cruzeirenses lá no estádio Manuel Barradas, o Barradão, estádio do Vitória. E o Cruzeiro vai chegar lá em Salvador na quarta-feira, joga na quinta e depois disso os atletas estarão liberados. Retomada de Campeonato Brasileiro, de Série A, somente em julho. E o jogo será contra o Grêmio. O Cruzeiro joga em casa e o Cruzeiro já fez um pedido à CBF, informação que trouxemos ontem, para que essa partida seja no dia 13, no domingo, e não no dia 12, um sábado, porque no sábado tem show no Mineirão, tudo bem que é na Esplanada, mas é um show maior, então o Cruzeiro, até para evitar, quer que a partida seja no domingo. O horário aí, as detentoras de direitos é que vão definir, mas é o jogo do Cruzeiro diante da equipe do Grêmio. A diretoria no mercado, trabalhando, o técnico Leonardo Jardim pensando aí em possibilidades, ele que vai dar o aval para todas as movimentações, não só as movimentações de chegada. O Cruzeiro deve contratar aí de 3 a 4 jogadores, dependendo se não tiver nenhuma saída significativa, mas o Cruzeiro vai trabalhar então com essa questão de ter aí um elenco mais encorpado. E além disso, obviamente, alguns jogadores vão deixar o time nesta janela, jogadores aí que podem ser procurados por outras equipes e atletas que estão recebendo pouca oportunidade neste momento. Mas o Leonardo Jardim, trouxemos ontem, nas quentes do dia, não quer fazer uma transformação neste elenco. O entendimento dele é que o Cruzeiro precisa de pouca coisa para seguir brigando na parte de cima da tabela, na Série A do Campeonato Brasileiro. Temos informação importante, porque o Cruzeiro, ele vai ter aí um período de parada para o duelo até a retomada dos jogos, e aí a gente teve acesso, buscando mais informações do que o Cruzeiro vai fazer em todo este período, depois do jogo do Vitória. O Cruzeiro retorna aos treinamentos na quinta-feira, depois de amanhã, são 3 dias de folga. Quinta tem a retomada dos trabalhos e o Cruzeiro na outra quinta vai até Salvador enfrentar a equipe do Vitória no Barradão. E depois disso, terá um período de férias e na sequência o Cruzeiro volta a treinar na Toca da Raposa 2 e no início de julho deve participar de um torneio internacional no Espírito Santo, fazendo 2 amistosos. E aí o calendário do Cruzeiro, ele vai ficar da seguinte forma: joga contra o Vitória, todo mundo é liberado, de 13 de junho até 27 de junho é o período de férias, nesta é uma primeira metade das férias. Dia 27, o Cruzeiro retorna aos treinos na Toca da Raposa 2. Nos dias 3 e 6 de julho, são as datas reservadas para esses amistosos, ou esses jogos
no torneio amistoso no Espírito Santo, que deve ser no estádio Kleber Andrade, com a participação do Cruzeiro, com a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, que é quem está organizando, com o Nacional do Uruguai e com o clube argentino. Os detalhes ainda serão finalizados e vamos acompanhar como será esta espécie de pré-temporada, né? No meio da temporada, já que tem a pausa por causa da Copa do Mundo de Clubes. E até em cima disso, quando o campeonato for retomado, o Cruzeiro já solicitou à CBF para que marque o jogo com o Grêmio para o dia 13 de julho. Isso porque terá um evento no entorno do Mineirão, que é o Prime Rock Brasil BH. Isso no dia 12, é na Esplanada. Mas, como é um evento que movimenta muita gente, o Cruzeiro já se antecipa para que a partida ela seja marcada para o dia 13 de julho, um domingo. O evento é no sábado. Se for no sábado realmente, aí teria que ver a questão ali, mas de qualquer forma, talvez daria para fazer as duas coisas. Claro que o melhor é que o jogo seja no dia 13, então por isso o Cruzeiro já se precavendo quanto a essa questão para que não fique impossibilitado, dependendo, né, de atuar no Gigante da Pampulha. É a informação que a gente pode trazer para todos vocês. Tem todos os detalhes também no nosso centraldatoca.com.br. Muita informação tem pipocado aí sobre o Cruzeiro. Por exemplo, lá de Curitiba, vem a informação de que o Vitória tem interesse no Gamarra. O Gamarra está muito sem espaço no Cruzeiro, essa aqui é a verdade. Tem a possibilidade realmente do atleta sair antes de terminar o empréstimo, que vai até o final do ano. Ainda não tem uma negociação avançada, mas é fato que o Cruzeiro busca um zagueiro canhoto. Tem o Vidalba. Buscando outro zagueiro, o Gamarra perderia ainda mais espaço, então nem faz sentido. Se conseguir uma boa oferta no mercado, uma boa condição, realmente pode deixar o Cruzeiro antes do término do contrato, que vai até 31 de dezembro, ele que está emprestado pelo Atlético Paranaense. Muita coisa também pipocando lá de Salvador sobre o interesse do Vitória em Lautaro Dias, em Juan de Neno. O Cruzeiro ainda, a gente buscando mais informações. Até agora, o que existe é muita especulação, nada concreto. E os jogadores, eles estão com contrato com o Cruzeiro. Vem aí sendo relacionados, às vezes o Dineno é relacionado, às vezes o Lautaro é relacionado. O Juan Dineno, ele passou por uma cirurgia, um processo complicado de reabilitação, e aí tem encontrado pouca oportunidade, até porque o Cruzeiro tem o Caio Jorge voando, tem o Gabigol, às vezes entra ali o próprio Bolassi, então é uma questão de ter tempo até que ele possa voltar a ficar totalmente 100% e brigar por uma condição de titularidade. Hoje é um cenário mais difícil, até porque, como eu disse, o Caio Jorge vem voando nesta temporada de 2025. Então vamos aguardar. Para a saída desses atletas, teria que chegar também proposta interessante aí para ambos. Vamos ver se isso vai avançar no decorrer da janela. Tem essa primeira aí para a Copa do Mundo de Clubes, mas é na outra que tudo vai esquentar aí já com a parada para a competição lá nos Estados Unidos, organizada pela FIFA. Sobre o Cruzeiro no mercado, uma informação importante que a gente pode trazer é que o Leonardo Jardim, que inclusive está em uma casa no interior de Minas aí com o Pedro Lourenço, curtindo este período de folga, mas trabalhando também. E o Leonardo Jardim, ele, como a pessoa mais importante no departamento de futebol, tem uma preocupação muito grande para a janela do meio do ano e, por isso, o Cruzeiro quer fazer movimentos pontuais, movimentos certeiros,
para não ter que sair contratando muita gente, mudar o que está dando certo e aí o time se atrapalhar. Por exemplo, até pegando aí uma comparação, não dizendo que é a mesma história, a mesma situação, com o que aconteceu na janela do ano passado, quando o Cruzeiro vinha bem, e aí à medida que os reforços foram chegando, tendo que jogar, pelo custo de investimento, as coisas não aconteceram do jeito que todo mundo imaginava. Então, o Leonardo Jardim tem essa preocupação e por isso o Cruzeiro vai fazer contratações pontuais. Não teremos aí um mercado muito movimentado. Claro que vão chegar jogadores, 3, 4 contratações, acredito, no máximo, e vão sair alguns também, o que é normal em uma janela, mas sem ser uma movimentação muito forte, porque esse não é o desejo do técnico Leonardo Jardim de ter muita contratação agora na janela do meio do ano. Algumas opções, por exemplo, a gente está falando aqui de um zagueiro pela esquerda. Chegar um zagueiro pela esquerda aí, não vai atrapalhar nenhum momento que o Cruzeiro vive, né? Chegando um volante, não vai atrapalhar nenhum momento que o Cruzeiro vive. Mais um jogador de beirada, que tem sido aí uma carência no elenco, não vai atrapalhar o que o Cruzeiro vive. Mas o que o Leonardo Jardim não quer é que aconteça o que aconteceu no ano passado. Eu até considero que a janela precisava de movimentos mais firmes, né? Contratações mais importantes de qualificar o elenco. Mas o que aconteceu serve de exemplo para agora, porque a partir do momento em que você faz aquelas contratações e jogadores que foram trazidos aí com um investimento importante, eles tiveram que jogar. Então, todo mundo fala sobre o áudio e tudo e aquilo, mas esses atletas foram entrando no time, né? E um ou outro, um encaixou, o outro não, o outro teve dificuldade de adaptação, isso e aquilo, todo mundo sabe o que aconteceu. Então, e eu acho que isso é uma preocupação muito correta, porque, é, tipo, claro que o Cruzeiro precisa destas peças, aí, mas para a gente também não pensar aqui que, pô, vamos contratar aí mais uns 6, 7 jogadores, é, e não simplesmente, porque se a gente fosse olhar, dá para você fazer 7 chegadas e 7 saídas, mas e aí, como que isso se tornaria ali pro todo, né? O time encaixou, os caras se fecharam. Então, eu acho que isso dá até um debate muito interessante sobre uma preocupação que existe. E aí, se vai dar certo ou não, se vai faltar ou não, temos que aguardar. Mas eu penso que é uma preocupação muito válida e que realmente tem que acontecer. Porque se a gente for olhar, no ano passado, quem vinha jogando, o meio-campo hoje do Cruzeiro tem um fator novo, que é o Christian, né? A gente tem Lucas Romero que estava, Lucas Silva que estava, Matheus Pereira que estava. Então, é importante e o Leonardo Jardim tem pensado muito nisso. E claro, quando ele está aí com o Pedro Lourenço, né, eles têm aquela conversa, ó, vamos aqui, vamos ali, e é acompanhar, mas não vejo com sinceridade, a não ser que tenha aí saídas inesperadas, o Cruzeiro fazendo aí mais do que 3, 4 contratações nessa janela não, viu? Ô Samuel, eu já cheguei a comentar aqui na Samuca TV que eu enxergo essa janela do meio do ano muito mais como uma janela de pontualidade e não de correção de rota. Porque o principal mercado dessa janela, por exemplo, é o mercado do futebol europeu, né? Então você pega um atleta ali saindo de uma temporada já desgastante. E esse jogador ele precisa de um tempo talvez para se recuperar, para se readaptar ao futebol brasileiro. E o que aconteceu no Cruzeiro no ano passado foi uma janela onde o Cruzeiro trouxe muitos jogadores de lugares diferentes, né? A gente tem ali um Wallace e Matheus Henrique que vêm do mesmo estilo de futebol, mas você tem um Lautaro que vem de uma outra escola, você tem jogadores que vêm de situações diferentes. Isso acaba também atrapalhando, né, a adaptação do jogador, e são muitos atletas chegando dentro do time e você tem que mexer em muita coisa. Então, eu também concordo com você, e eu até comentei outro dia por aqui
Sobre o Cruzeiro, para mim o número mágico do Cruzeiro nessa janela é de 3 a 4 jogadores, para corrigir ali com pontualidade. Um zagueiro pela esquerda, né? Porque hoje o Jonathan Jesus até faz essa função, mas prioritariamente é um zagueiro que joga pelo lado direito, veio do Ceará, inclusive assim. Acho que ter mais um cara ali para brigar com o Lucas Romero, né? Com os jogadores que estão ali ao lado do Lucas Romero, visto que o Murilo Hickman o Leonardo Jardim enxerga o Murilo Hickman como um segundo volante,